Senhor, esse menino viveu comigo no abrigo até os 15 anos. As palavras da empregada romperam o silêncio da mansão, ecoando pelo corredor iluminado apenas pelas luzes amareladas do fim da tarde. O empresário Henrique Valença, dono de uma rede de construtoras no litoral de Santa Catarina, permaneceu imóvel diante do quadro antigo pendurado na parede. O chão pareceu sumir sob seus pés. O retrato mostrava um garoto de olhar inocente e sorriso tímido, idêntico ao irmão que ele perderá há mais de 30 anos. Um nó formou-se em sua garganta. A pintura era perfeita demais para ser coincidência. O mesmo olhar puro, o mesmo corte de cabelo, a mesma serenidade que ainda povoava suas lembranças de infância. A funcionária, uma jovem chamada Elisa, tremia ao tentar conter o choro. Eu o conhecia como Rafael, senhor. Ele nunca contou sobre a família. Henrique aproximou-se devagar, sentindo o ar da sala pesar. Era como se o passado estivesse ali, respirando ao lado dele. Comente o nome da sua cidade, curta este vídeo e inscreva-se para acompanhar mais histórias emocionantes. Henrique Valença era um homem acostumado à solidão. Herdara uma fortuna construída pelo pai, mas nem o dinheiro, nem os aplausos de investidores conseguiam preencher o vazio que o acompanhava desde a infância. Aos 8 anos, ele perdeu o irmão caçula, Caio, sequestrado durante um passeio de domingo em um parque de Florianópolis. Os jornais da época noticiaram o caso por semanas. A polícia mobilizou cães, helicópteros, promessas e falsas pistas, nada. A babá, distraída por poucos minutos, virou-se e o menino havia sumido. Desde então, o nome Caio Valença ficou gravado nas manchetes e no coração de uma família destruída. A mãe, pianista, adoeceu de tristeza. O pai mergulhou no trabalho e Henrique cresceu jurando que um dia o traria de volta. Décadas depois, o retrato ainda estava sobre o piano, agora coberto por poeira. Foi então que Elisa, recém-contratada, apareceu na casa. Ela vinha de uma cidade pequena chamada Itapeva, e carregava no olhar algo que o intrigava, uma mistura de timidez e melancolia. Durante 2 semanas, passou despercebida até que Henrique encontrou parada diante do retrato, com lágrimas silenciosas nos olhos. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Elisa virou-se, assustada. Senhor, esse menino viveu comigo no abrigo São Miguel até os 15 anos. Henrique achou que tivesse ouvido errado. O quê? Como assim? Ela respirou fundo. O nome dele era Rafael. Ele dizia que tinha vindo de uma família rica, mas ninguém acreditava. Achavam que era invenção. Eu o conheci bem. Ele era bom, gentil, e me protegia. O coração de Henrique disparou. Você está dizendo que o menino do retrato e esse Rafael são a mesma pessoa? Elisa assentiu, com lágrimas descendo pelo rosto. Eu nunca esqueci esse rosto. Henrique sentiu a garganta travar. O irmão desaparecera há mais de 30 anos. Se ele realmente viveu até os 15, por que ninguém o encontrou? Elisa respirou fundo antes de continuar. Ele foi deixado no abrigo de São Miguel, aos 6 anos, por uma mulher que dizia ser assistente social. Contou que os pais adotivos dele tinham morrido num acidente. Os documentos diziam que era órfão desde pequeno. Henrique escutava sem piscar. E ele nunca falou de onde veio. Sempre. Respondeu Elisa, enxugando os olhos. Dizia que morava numa casa com jardim, um piano na sala e um irmão mais velho que chamava de meu campeão. Henrique sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. Era exatamente assim que chamava Caio quando eram crianças. Determinou-se a descobrir a verdade. No dia seguinte, contratou um investigador particular e pediu que Elisa o acompanhasse até o antigo abrigo. O prédio ainda existia, porém abandonado e gasto pelo tempo. O portão enferrujado, o mato alto, o silêncio denso. Uma freira idosa, irmã Madalena, abriu a porta. Que Deus os abençoe, meus filhos. O que desejam? Henrique mostrou o retrato. A mulher levou a mão à boca, chocada. Santo Deus, o pequeno Rafael. Lembro-me dele como se fosse ontem. Era um menino doce, vivia desenhando. Henrique abriu uma pasta com os documentos do sequestro de Caio. As datas coincidiam. O garoto dera entrada no orfanato exatamente na mesma semana em que as buscas pelo irmão haviam sido encerradas. Quem o trouxe até aqui? Perguntou, com a voz embargada. A freira hesitou. Uma mulher que se apresentou como assistente social. Tinha papéis, certidão de nascimento, tudo em ordem. Disse que os pais tinham morrido e que ele não possuía parentes. Henrique cerrou os punhos. E ninguém investigou.
Eram outros tempos, meu filho. O país vivia uma crise. Chegavam muitas crianças assim. O silêncio que se seguiu pareceu pesar uma tonelada. Tudo fazia sentido: o sequestro, as pistas falsas, o sumiço repentino do menino. O irmão estivera tão perto, esquecido por descuido e pela pressa das autoridades. Elisa observava, com os olhos marejados e as mãos ainda trêmulas. Aquilo não era apenas uma lembrança, era o passado se reerguendo diante deles. A freira então revelou algo que fez o chão desaparecer sob os pés de Henrique. Antes de fugir, Rafael deixou um desenho. Disse que, se um dia alguém o encontrasse, saberia quem ele era. Ela abriu uma gaveta antiga e retirou uma folha amarelada. No papel, um desenho simples, uma casa grande, um piano e 2 meninos de mãos dadas. No canto, em letras infantis, lia-se: Eu sou Caio Valença. Um dia meu irmão vai me achar. Henrique não conteve o choro. Elisa soluçava ao seu lado. Ele sempre dizia isso, murmurou. De volta à mansão, Henrique colocou o desenho ao lado do retrato. A semelhança era indiscutível. Agora, só faltava uma coisa: descobrir o que aconteceu com Rafael depois da fuga. Naquela mesma noite, Henrique contratou uma equipe de investigadores privados para reabrir o caso. Durante semanas, ele revisou arquivos antigos, jornais esquecidos, relatórios de polícia e registros de adoção. Cada pista levava um beco sem saída, até que um nome surgiu em um banco de dados de abrigos no interior de Minas. Rafael Caio Valença, internado aos 17 anos, encontrado ferido à beira de uma estrada em Lavras. O coração de Henrique disparou. Ele viajou para lá com Elisa. No arquivo do antigo hospital municipal, encontraram uma ficha antiga e uma fotografia desbotada. O olhar do rapaz era o mesmo, ainda que a imagem estivesse borrada. O relatório dizia que o jovem fora internado por 3 meses, com perda parcial de memória, e depois desaparecera. Ninguém sabia para onde tinha ido. Elisa observava a foto em silêncio. É ele, eu tenho certeza, murmurou, com a voz embargada. Você o procurou depois que ele fugiu? Perguntou Henrique. Procurei. Respondeu, enxugando as lágrimas. Mas eu era só uma menina, e ninguém acreditava em mim. Henrique segurou as mãos dela. Você foi a única testemunha que restou. Elisa abaixou a cabeça, emocionada. Ele me ensinou o que é esperança. As noites seguintes foram longas. O retrato do menino parecia observá-los na penumbra do escritório, como se esperasse que o passado enfim se resolvesse. Henrique jurou para si mesmo que não descansaria enquanto não descobrisse toda a verdade. E naquela promessa havia mais do que sede de justiça. Havia o desejo de restaurar algo que o tempo havia quebrado: a família. Nos dias seguintes, os investigadores encontraram novos indícios. Documentos adulterados, nomes falsos, registros de adoção suspeitos. Tudo apontava para uma rede de tráfico de crianças que atuará discretamente entre orfanatos e famílias ricas nos anos 1980 e 1990. O sequestro de Caio fora um dos primeiros casos. Henrique mergulhou de corpo e alma na investigação. Elisa o acompanhava em silêncio, revisando relatórios, reconhecendo locais e detalhes. Cada nova descoberta parecia abrir uma ferida antiga. Certa noite, o telefone tocou. Era o investigador-chefe. Senhor Valença, encontramos algo. O homem respirou fundo antes de continuar. Há um registro hospitalar de 2013, em Belo Horizonte. Um paciente chamado Rafael C. Valença foi internado após um acidente de carro. Tinha 30 anos e amnésia parcial. Henrique sentiu o corpo inteiro formigar. Era a primeira pista concreta em décadas. Na manhã seguinte, ele e Elisa pegaram a estrada. O hospital ainda funcionava, embora reformado. Um médico idoso os recebeu na sala de prontuário. Sim, lembro dele, disse com voz grave. Um rapaz tranquilo, falava pouco, mas desenhava muito bem. Tinha um dom raro. Fazia retratos de crianças o tempo todo. Henrique prendeu a respiração. Há algum desses desenhos guardado? O médico abriu uma gaveta antiga e tirou uma pasta amarelada. Dentro, havia várias folhas com desenhos. Em uma delas, o mesmo tema se repetia: uma casa grande, um piano e 2 meninos de mãos dadas. Elisa levou a mão à boca. É ele. Ele nunca esqueceu. O médico olhou para o casal e acrescentou: antes de ir embora, deixou um endereço. Disse que precisava visitar um orfanato antigo em São Miguel. Depois disso, nunca mais o vimos. Henrique trocou um olhar com Elisa.
Eles sabiam o que precisavam fazer. Voltariam para onde tudo começou. Henrique e Elisa voltaram à cidade de São Miguel na manhã seguinte. O orfanato onde tudo havia começado era agora uma ruína coberta por eras e silêncios. O portão de ferro rangeu ao ser empurrado, revelando um pátio esquecido pelo tempo, com brinquedos enferrujados e janelas quebradas. O vento atravessava os corredores, levantando poeira e lembranças. Entraram com lanternas em mãos. Cada passo ecoava como se o chão guardasse a memória de vozes infantis. Elisa caminhava devagar, com os olhos marejados. Ele costumava dormir ali, perto da janela. Sussurrou, apontando para um canto do antigo dormitório. O piso de madeira gemia sob seus pés. As cortinas rasgadas balançavam ao toque do vento, produzindo um som quase humano. Henrique sentia o coração bater como um tambor. De repente, Elisa parou diante de uma parede coberta de rabiscos. Aqui, murmurou. É o quarto onde ele desenhava. Entre manchas de tinta e riscos antigos, um desenho se destacava nítido. Era uma casa com jardim, um piano e 2 meninos de mãos dadas. Abaixo, escritas tortas, quase apagadas pelo tempo, diziam: voltei, mas ninguém me esperava. Elisa levou as mãos ao rosto e começou a chorar. Ele esteve aqui, Henrique. Ele voltou. O empresário ajoelhou-se diante da parede e passou os dedos trêmulos sobre as linhas desbotadas. O toque do pó e da tinta seca parecia carregar a dor de décadas. O ar ficou pesado, e por um instante, ambos ficaram em silêncio absoluto. Apenas o som distante de um galho caindo do lado de fora quebrava a quietude. Henrique fechou os olhos. Aquela frase, simples e devastadora, atingiu-o como uma sentença. Não era apenas o irmão que havia desaparecido, era uma vida inteira de afeto que o tempo lhes arrancara. Mas ainda havia esperança. Um dos investigadores, que os acompanhava, entrou correndo no prédio. Senhor Valença. Encontramos algo. Henrique se levantou rapidamente. O homem segurava uma pasta envelhecida. Dentro dela, havia uma ficha recente de um artista de rua que se apresentava em feiras de artesanato pelo interior de Minas. O nome registrado era Caio R. Valença. Os olhos de Henrique se arregalaram. O artista era descrito como um homem de cerca de 30 e poucos anos, introspectivo, calmo, que vivia vendendo retratos infantis pintados à mão. Henrique olhou para Elisa. Pode ser ele. Eu sei que é, respondeu ela, com a voz embargada. Ele sempre dizia que, se não pudesse ser encontrado, encontraria um jeito de desenhar até ser reconhecido. Sem pensar 2 vezes, Henrique mandou preparar o carro. Viajaram durante toda a madrugada, cruzando estradas desertas até uma pequena cidade cercada por montanhas e plantações de café chamada São Bento do Campo. O sol já se erguia quando chegaram ao centro, onde uma feira colorida tomava a praça principal. Barracas, risadas e o cheiro de milho assado se misturavam no ar. E foi ali, entre um grupo de artistas e turistas, que Elisa o viu. Um homem de barba curta, roupa simples, sentado diante de uma tela branca. Pintava o retrato de uma menina com traços delicados e olhar concentrado. O mesmo olhar sereno, o mesmo jeito calmo de segurar o pincel. É ele, sussurrou Elisa. É o Rafael. Henrique observou em silêncio, com o coração em disparada. O tempo pareceu parar. Elisa se aproximou devagar. Rafael? Chamou, a voz trêmula. O homem levantou o rosto. Por um instante, seus olhos se perderam no vazio. Depois, uma centelha de reconhecimento brilhou. Eu te conheço, do abrigo. Elisa. Ela chorava abertamente. Sim, é você. Henrique deu um passo à frente. Caio. Disse com a voz embargada. O pintor ficou pálido. Caio? Henrique tirou do bolso o desenho antigo. Você fez isso, lembra? Foi o seu jeito de não esquecer. O homem segurou o papel com as mãos trêmulas. Por alguns segundos, apenas o som da feira ecoava ao redor. E então, as lágrimas começaram a cair. Eu sonhava com essa casa, com o piano, com o irmão que prometeu me encontrar. Henrique o abraçou com força. Eu nunca desisti de você. As pessoas pararam para olhar, sem entender. 2 homens, agora adultos, se abraçavam como se o tempo tentasse devolver uma vida inteira. Elisa chorava sorrindo, com o coração leve. Era o fim de uma busca e o começo de algo novo. Nos dias seguintes, Caio passou por diversos exames e acompanhamentos médicos. Os especialistas confirmaram que ele sofria de amnésia dissociativa,
causada por traumas severos da infância e pelo acidente que quase o matou. As lembranças voltavam aos poucos, como flashes desconexos, o som do piano, o jardim ao entardecer, a voz da mãe cantando em francês. De volta à mansão dos Valença, Caio caminhava devagar pelos corredores, tocando as paredes como quem reconhece um sonho distante. Parou diante do retrato que dera início a tudo. O mesmo rosto, o mesmo sorriso. Olhou para Henrique e Elisa, emocionado. Achei que vocês tivessem me esquecido. Henrique sorriu, com lágrimas nos olhos. Nunca. Eu procurei por você a vida inteira. Elisa segurou a mão de Caio. Ele te esperou em cada desenho, em cada lembrança. As noites seguintes foram longas e cheias de conversas. Falavam sobre o passado, sobre o orfanato, sobre a promessa que parecia impossível de cumprir e agora, enfim, se realizava. Henrique percebeu que aquele reencontro não era apenas uma reparação, era o recomeço de uma família. Caio passou a viver temporariamente na mansão. Elisa cuidava dele com carinho, ajudando-o a organizar as lembranças. Certa manhã, enquanto organizava caixas antigas no escritório, Henrique encontrou um envelope amarelado, escondido entre partituras antigas. A letra delicada na frente dizia: "Para quando meu menino voltar?" Era uma carta escrita pela mãe antes de falecer. As mãos de Henrique tremiam enquanto lia em voz alta. Se o destino permitir que Caio volte um dia, diga a ele que o piano ainda o espera, que o amor nunca esquece, e que cada nota é uma oração. Caio chorava em silêncio. Mamãe sempre tocava Chopin. Lembra? Lembro, respondeu Henrique, com a voz rouca. Ela dizia que cada melodia era uma forma de pedir a Deus que te trouxesse de volta. Naquela noite, os dois se sentaram diante do piano coberto por poeira. Henrique tocou as primeiras notas trêmulas, e Caio, instintivamente, o acompanhou. A música encheu a casa com uma doçura que nenhum deles sentia há décadas. Elisa observava da porta, com os olhos marejados e um sorriso leve. Aquele som não era apenas música. Era perdão. Era o elo que o tempo tentou destruir e não conseguiu. Mas ainda havia algo pendente. Dias depois, revisando relatórios antigos, Henrique encontrou o nome da mulher que havia levado Caio ao orfanato com documentos falsos. Teresa Vilar, uma enfermeira que trabalhava em hospitais particulares de Belo Horizonte nos anos 1990. Uma nova investigação revelou que Teresa havia sido paga por um casal rico que não conseguia ter filhos e recorrer à adoção ilegal. O objetivo nunca fora causar mal. Queriam apenas dar um lar. Mas o destino interveio quando os pais adotivos morreram no acidente, deixando o menino sozinho novamente. Henrique fechou a pasta lentamente. O passado já cobrou o suficiente, disse. Decidiu que não haveria vingança, apenas recomeço. Com o irmão finalmente ao seu lado, ele criou a Fundação Helena Valença, em homenagem à mãe. A instituição tinha um propósito: localizar crianças desaparecidas e apoiar orfanatos em todo o país. Elisa foi nomeada coordenadora. Caio, agora reconhecido como artista, pintou o logotipo da fundação, 2 meninos de mãos dadas diante de um piano. O dia da inauguração foi emocionante. O salão principal da mansão estava cheio de convidados, jornalistas e famílias que também haviam perdido alguém. Henrique subiu ao palco, com Caio e Elisa ao seu lado. Esta história começou com uma promessa, disse ele, com a voz firme. Um irmão prometeu encontrar o outro. E uma mulher, com coração puro, manteve viva a lembrança de algo que o mundo tentou apagar. Hoje, transformamos dor em esperança. Caio se aproximou e o abraçou diante de todos. O amor nos encontrou, Henrique. Mesmo depois de tudo. Elisa chorava, observando o retrato pendurado na parede, o mesmo que dera início a tudo. Agora, parecia sorrir. E ali, no mesmo lugar onde a dor nasceu, nasceu também a redenção. Porque o tempo pode até apagar rostos, mas jamais apaga o amor que insiste em lembrar. Apoie o canal com um like e prepare-se para mais histórias reais que tocam a alma.